Então, quarto ano, vamos lá para o nosso segundo vídeo e hoje nós iremos estudar sobre materiais nas embalagens. Vamos analisar os materiais das embalagens que usamos no dia a dia. Vocês já pararam para pensar quantas coisas nós utilizamos no nosso dia a dia que vem em embalagens, né? Então, vamos fazer essa análise hoje. Vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. Você já reparou em quantas embalagens passam pelas suas mãos no dia a dia? Quando estiver no supermercado, fique atento a isso. Praticamente tudo vem embalado. Há embalagens de formatos, tamanhos e cores muito diferentes. Também há embalagens de diversos materiais. Os materiais usados nas embalagens devem ter certas características para garantir a proteção e a conservação dos produtos. Deixa eu te levantar um pouquinho mais aqui. Vamos continuar aqui. Por exemplo, devem evitar que estes molhem ou fiquem úmidos, garantir menor impacto nas quedas e outros choques mecânicos, ser resistentes às diferenças de temperatura e etc. Então, quando a gente vai ao mercado, né, principalmente, né, vocês já observaram a quantidade de embalagens diversas, né, diversos tamanhos, diversos formatos, de diversos materiais, né? Para cada produto existe um tipo específico de embalagem, né? Para conservar o alimento sequinho, né? Para que aquele alimento, aquele produto, né, não seja danificado, não seja quebrado, né? Então, há uma diversidade muito grande de materiais, formatos, né, cores. Entre os materiais mais usados nas embalagens estão os plásticos, como o PET das garrafas, o alumínio das latinhas metálicas, o papel e o vidro. Você já parou para pensar que por trás do desenvolvimento de uma embalagem existe muita tecnologia? Veja nos materiais usados, seja no design adotado, seja na publicidade que a própria embalagem veicula. Além disso, recursos naturais são usados para fazer as embalagens. Parece até um contrassenso que tudo isso acabe sendo descartado e jogado no lixo, poucos instantes depois que as embalagens são abertas. Contrassenso, tio, o que é isso, ó? O que vai contra uma opinião ou uma ideia comum, né? Como é que pode uma coisa... Ele quis dizer o que nesse parágrafo? Como é que pode ter tanta tecnologia, né? Ter tanto trabalho, desenvolvimento, ser tão pensado, calculado para fazer aquilo ali, e de repente a gente pega assim, amassa e joga no lixo. Pronto. Parece que aquilo tudo que foi elaborado com tanto trabalho vai para o lixo rapidamente, né? Então vejam, para uma embalagem dessa, de refrigerante, uma latinha, uma caixa de leite, para que ela seja desenvolvida, existe uma tecnologia muito grande. Vocês já imaginaram como é que o leite ele fica dentro de uma caixinha e não estraga, né? Aquela caixinha ali, enquanto ela tá ali fechadinha, aquele leite ali, naquele prazo de validade, ele não estraga, né? Porque tem toda uma tecnologia, né, desenvolvida, estudada, né, para a formulação daquela embalagem, para a produção daquela embalagem. Vocês já abriram uma caixa de leite? Ela tem um papelzinho assim por dentro, parecido um papel, né, metalizado, né, que aquilo ali ajuda a conservar aquele tipo de produto ali, né, o material utilizado, ajuda a conservar o leite, né? Então, a lata de alumínio, né, as latinhas de milho, de ervilha, que vão as conservas, né, do atum, da sardinha. Então, existe uma tecnologia, né? A forma de abrir a embalagem, tudo isso é utilizada a tecnologia para a formulação, para a criação dessas embalagens, certo?
Vamos lá. Agora uma atividade, né? Vocês irão responder e na próxima aula iremos corrigir. Faça como a criança da página anterior, com um grupo de colegas, compare diferentes materiais de que são feitas as embalagens que usamos no dia a dia. Depois termine o relatório que começou a ser feito. Então, vocês vão pegar, né, como a gente não pode estar em conjunto, né? Vocês vão observar as embalagens que vocês têm em casa. E aí vocês vão acabar esse relatório aí, tá bom? Vocês vão fazer observações e vão completar esse relatório, tá bom? Na próxima aula, a tia vai dar uma ideia, né, do que vocês poderiam ter escrito aí, para ver se vocês foram na direção certa da resposta, tá bom? Mas, logicamente, cada um vai escrever com as suas palavrinhas, né, com o que observou, da maneira com que observou, certo? E a que conclusão chegou, tá bom? Então, vamos lá para a página 120. Nossos hábitos e os recursos naturais. Vamos discutir hábitos de consumo? Isso é muito importante para preservarmos os recursos naturais. Como é que vocês estão consumindo os produtos? Será que realmente o que vocês compram é o que vocês realmente precisam? Ou compram só por comprar? Né? Só porque está na moda, só porque passou na televisão, tem muito isso, né? Então vamos ver como acontece, né? Como se dá essas atitudes, né? Por que que isso ocorre e o que que isso gera? Você se preocupa com a preservação do planeta? Você se preocupa com a preservação do planeta? Não se preocupa? Vejam só, a questão do lixo, né? A gente vê tanta poluição. E vocês se preocupam com isso? Vocês já pararam para pensar, como é que vai estar a minha cidade? Como é que vai estar o meu país? Como é que vai estar o mundo daqui a uns 20 anos? Daqui a uns 10 anos? Não precisa nem ir muito longe, né? Daqui a uns 10 anos. Será que vocês já pararam para pensar isso? Então, no seu dia a dia, você pode ter atitudes que favoreçam a utilização de menos recursos da natureza. Vejam alguns exemplos de como reduzir a extração de madeira mudando o consumo de papel. Vamos lá. Antes de imprimir algo em uma folha de papel, visualize a impressão na tela do computador. Garantindo uma impressão correta, você estará reduzindo o desperdício de papel. Quantas vezes a gente na pressa, né, quer imprimir logo um documento, um trabalho, pega e já clica lá no botão, já sai imprimindo e às vezes está errado. Não é aquilo ali, tem um erro ali no meio daquele texto e agora vai ter que imprimir novamente. Aí o que que acontece com aquele papel? Amassa e joga no lixo. Já descarta aquele papel, não é verdade? Antes de jogar fora uma folha de papel que já foi utilizada, use o lado dela que ainda está em branco. Assim você estará reutilizando um papel que ia para o lixo. Então aquele papel que eu imprimi, o verso da folha está em branco. O que eu posso fazer? Um rascunho. Pode cortar a folha ao meio ou deixá-la inteira. Pode grampear várias folhinhas que já foram erradas e utiliza para fazer anotações, né? Para fazer desenhos, né? Pode reutilizar aquela folha que ia diretamente para o lixo. Finalmente, se você já usou a frente e o verso da folha de papel e não pretende guardá-la, chegou a hora de mandá-la para o lixo. Mas espere, procure encaminhar a folha e outros materiais de papel para serem tratados e reaproveitados. Assim, você estará reciclando material que poderá ser utilizado até mesmo para fazer novas folhas de papel. Então ainda existe, né, a forma de transformar aquela folha usada em um novo papel. Já ouviram falar em reciclagem? Eu acho que sim, né? Então vamos lá.
Ao tomar essas atitudes, você estará pondo em prática a fórmula dos R's. Já ouviram falar sobre os R's? Então vamos lá. Percebam, todas essas palavrinhas começam com R. Reduzir o desperdício, né? Vamos desperdiçar menos. Reutilizar o que for possível. No caso do papel, você reutilizou o papel. Um potinho plástico, né? Às vezes vem uma embalagem que você tem como utilizar aquele potinho para guardar uma outra coisa, não é verdade? Sabe uma prática que eu faço, que eu adotei? Eu não acumulo, né? Também para minha casa não virar uma bagunça. Mas o que que eu faço? Sabe aqueles copinhos de plástico de requeijão? Que tem, né? Uma tampinha plástica, geralmente é azulzinho ou verdinho. Então, quando eu acabo de utilizar o requeijão, eu pego um potinho daquele, lavo bem lavadinho, passo água quente e guardo. Porque às vezes a tia abre uma lata de milho e eu não uso aquele milho todo. Então o que que eu faço? Eu pego parte do milho e coloco naquele copinho e guardo na geladeira. No outro dia, né, também porque não pode ficar muitos dias, senão ele estraga, eu vou e utilizo em uma outra receita, em um outro preparo. Porque não se deve guardar na geladeira, né, aquela latinha que vem o milho, né, porque ela enferruja e depois de aberta ela não pode conservar o alimento ali dentro, né? Então, eu pego aquele copinho e utilizo para guardar alguma outra coisa. Depois também, aí depois eu descarto, jogo fora, não fico utilizando mais. Mas aquele copinho também pode fazer um artesanato. Na latinha do milho também pode fazer um porta-trecos, né? A gente pode pintar, colar cordões coloridos, né? Fica bem legal. Então nós estamos reutilizando, certo? E o terceiro R é o reciclar, o que for reciclável. Então, separar o lixo, né? Vocês sabem, né, que tem as embalagens, né, corretas, ah, as latas de lixo, né, com as cores, cada um para um tipo de material, papel, vidro, alumínio, plástico, né? Para que possa, aquele material que foi descartado, ele possa ser reciclado, se transformar numa nova embalagem, num novo papel, num novo plástico, né? Adote sempre essa fórmula e acrescente pelo menos mais 2 R's à sua lista. Quais são os outros R's? Ó, o de repensar seus hábitos e o de recusar produtos que prejudiquem o ambiente, como propagandas em papel e embalagens feitas de materiais não recicláveis. Então a gente deve observar na hora de comprar se aquele material ele é reciclável, né? Existe um triângulozinho, né? E ele mostra que aquele material ali, ele é reciclável. Então, a gente sempre dá preferência, né? Sempre comprar produtos que venham embalados, né? Em materiais recicláveis, certo? E repensar os nossos hábitos. Será que eu estou desperdiçando? Será que o que eu estou fazendo vai prejudicar o meio ambiente? Certo? Então, além desses 3 R's, vamos incluir mais esses 2, tá bom? Porque assim nós faremos a diferença, certo? Então, vocês irão responder aqui, ó, a página 121, certo? Que é referente ao que a tia acabou de explicar. E aí nós faremos a correção na próxima aula, tá bom? Fiquem todos bem, façam atividade com bastante capricho, com bastante atenção. Façam uma letrinha bonitinha, hein? Que tem gente que tá enviando atividade pra tia e eu tô vendo que tá precisando melhorar a letrinha, tá bom? Quando a tia fala assim, fazer com bastante capricho, é também caprichar na letrinha, tá legal?
Vamos lá, fazer tudo muito bonitinho, certo? Fiquem todos bem, um beijão da tia Pri e até a próxima aula.